E agora eu convido para o próximo orador, também por 10 minutos, o consultor da Federação Nacional dos Municípios, a CNM, Dr. Sérgio Luiz Perotto, com a palavra por 10 minutos. Alô. Muito obrigado. Bom dia, senadora Ana Amélia Lemos. Através da sua pessoa, quero saudar o Parlamento Brasileiro, a Comissão de Assuntos Sociais e cumprimentá-la por essa iniciativa de elevado alcance. Quero saudar os dirigentes de entidades representativas e os profissionais que aqui estão, operadores do trânsito do país, desde autoridades de trânsito e transportes e mobilidade até a ponta dessa pirâmide dos agentes de trânsito, que eu vejo alguns comparecendo aqui com muita atenção. É uma honra para a Confederação Nacional de Municípios, que representa os mais de 5.500 municípios brasileiros, comparecer a esse evento, ser solidária, prestar sua contribuição, trazer as contribuições e também aprender com o que pensam os representantes das demais entidades. O trânsito, efetivamente, ganha relevância em função do quadro da acidentalidade e nós ficamos muito felizes em podermos participar desse processo. Eu queria rapidamente apresentar algumas lâminas e fazer comentários também, cuidando dos meus 10 minutos estabelecidos aqui pela nossa senadora. Por gentileza, pode passar? Pode ir adiante até os gráficos lá. Bom, aqui nós fizemos um levantamento, a Confederação Nacional de Municípios fez uma pesquisa com todos, praticamente 98% dos municípios brasileiros, um a um, e ranqueando a existência de mototáxi e motofrete em todo o país. Viste, Walter e Luiz, nós fizemos esse trabalho. E o Estado, nos mototaxistas, primeiramente, o Acre é o primeiro, é o campeão. Dos 22 municípios pesquisados, 20 possuem serviço regulamentado. Depois nós temos o último ali, é o Espírito Santo, dos 64 pesquisados, 78 pesquisados, 64, nenhum deles tem serviço de mototáxi regulamentado. E assim vai. Vamos passar a próxima lâmina, no caso de São Paulo. São Paulo nós temos dos 605 municípios pesquisados, 542 não têm serviço de mototáxi regulamentado, 62 tem. Pode passar o próximo. Refere-se ao quadro em nível nacional. Assim como, eu acho que foi a Abracico que colocou os dados, não foi a respeito do DPVAT, acidentalidade mais no Nordeste e no Centro-Oeste, que confere também com a regulamentação do serviço de mototáxi. O Norte, o amarelo, com 27%, Centro-Oeste com 25%, depois o Sudeste com 8%, Sul com 6% e o Nordeste 3,3%. Bom, pode passar. Com relação aos mototáxis, as capitais do Brasil que já implantaram a regulamentação do mototáxi, pode passar. Esse material estará à disposição depois de todos os senhores. Pode passar agora com relação ao motofrete. Não é diferente, o Acre é o primeiro no ranking em regulamentação do serviço de motofrete e o Espírito Santo é o último. E depois vem os demais estados aqui. Pode passar. São Paulo, em termos de motofrete, está dos 601 municípios pesquisados, somente 68 regulamentaram o serviço de motofrete. Pode passar. As capitais que regulamentaram o serviço, vai adiante. O gráfico mostrando por região a regulamentação do serviço de motofrete, repete-se, o amarelo é o norte e a fatia maior em vermelho lá é o centro-oeste. Pode passar. As atividades de motoboy e mototaxista estão ligadas basicamente à Secretaria, Setor de Trânsito 12%, Secretaria de Transporte 17% e outros órgãos da administração, a grande maioria 70,5%. Pode passar. Fizemos também um comparativo com os acidentes de trânsito. Não há por que nós mascararmos, nós queremos colocar nosso posicionamento a respeito do motociclista, incluindo os profissionais, mas os dados estão de 2000 a 2007, as mortes por atropelamento corresponderam em 2007, 26%, com ciclista, 4%, a senadora, muitos ciclistas também morrem em acidentes de trânsito, motociclista, 8.078, 22%, e
Todos os demais tipos de veículos, 48%. Fizemos um trabalho de 2000 a 2007. Pode passar. Interessante, nós achamos também comparar o crescimento populacional com o crescimento da frota de veículos e de motos. Aqui em Brasília, por exemplo, há um veículo para 1,3 pessoas. Cada 1,3 tem um automóvel. Eu acho que é um dos dados mais expressivos do país. E vamos ver a média nacional quando seria. Em 2011, nós tínhamos 192... em 2006, 186 milhões de habitantes, por uma frota de 27 milhões de automóveis e quase 8 milhões de motos. 2011, 192 milhões de habitantes, 39 milhões e 800 automóveis, 15 milhões de motocicletas. Comparem que o percentual cresceu desproporcionalmente. Pode passar ao próximo, que a gente consegue ver melhor. O crescimento populacional e o crescimento de veículos. Em 2007 e 2010, aqui em vermelho, porque foi feito o recenseamento populacional e aí crescimento, em função da estimativa, diminuiu da população. Mas percentual de motos que crescia em 2007, 17,8%. Automóvel, 7,1%. Aqui, em função do crescimento da frota per capita. Esse gráfico aqui nós vamos deixar à disposição de vocês depois. Passa o próximo. Pode passar. Aqui a demonstração do crescimento. Cada coluna corresponde a um ano, da esquerda para a direita, de 2006 a 2010. Cada coluna responde ao total de crescimento. E o vermelho é o percentual de crescimento de motocicleta. O azul, o crescimento populacional. E o amarelo, o crescimento de automóveis. Do 100% do crescimento. Pode passar? Então, basicamente, esses são os slides que eu queria apresentar e fazer um breve comentário. Senadora, nós estamos discutindo aqui os problemas da segurança para motocicletas e a epidemia caracterizada pela senhora no início da sua apresentação. Então, rapidamente, o que nós entendemos como os problemas, e eu quero concluir dizendo o papel do município nessa função, já que representamos a confederação. Os problemas são enormes e gigantescos, saltam aos nossos olhos e muitas vezes somos impotentes. Nós temos para nós que a legislação, a lei, ela regula as relações sociais. Quanto mais lei, mais excesso de norma, mais necessidade tem a população de ser cuidada, pastorejada, tutelada. Países em que a população ela tem valores de convivência racional, não precisa de tantas normas. E o Código de Trânsito brasileiro é um excesso de norma claro. Vejo aqui alguns agentes de trânsito que são reféns lá na ponta, porque temos um código que proíbe tudo, só se pode respirar no trânsito. E aí fica difícil. Um agente de trânsito disse para mim outro dia que ele às vezes olha para o lado para fazer vistas grossas, porque senão ele teria que atuar todo mundo. Um colega, numa reunião do Conselho de Secretários de Trânsito, disse que para cada infração autolavrado, 14 mil não são lavrados. Porque é impossível a gente verificar tudo. E tem pessoas que dizem que nunca cometeu infração. Ela nunca foi pega pela fiscalização, mas ela comete ao sair de casa, na rua, ao pisar até como pedestre fora do lugar. E o Código de Trânsito ele foi rigoroso. Ele procurou fazer doer no bolso do cidadão o resultado dos atos ilícitos e fez restrições ao direito de dirigir. Só que, na verdade, há 15 anos que nós estamos aí com o Código, nunca se atualizou os valores das multas. Ficaram perdidos. E as penas restritivas do direito de dirigir também se perderam porque o processo administrativo, senadora, é tão burocrático e lento e tem que mudar no Código de Trânsito. É muito mais burocrático e demorado do que o processo judicial, porque o cidadão tem 3 direitos à defesa: a defesa prévia, o recurso de primeira instância ao CETRAN, e demora mais de um ano quando prescreveram todos os pontos das restrições ao seu direito de dirigir. Então nossa lei ela é forte e ela é fraca ao mesmo tempo, porque é impraticável. E vamos perguntar aos agentes de trânsito e ver como é que eles lidam com uma lei torta como a nosso Código de Trânsito que foi feito. Nós temos problemas também muito sérios, senadora, que é da educação para o trânsito. Eu já encontrei a nossa representante do Denatran em vários eventos. E dizia ela que é até constrangedor nós verificarmos uma representante do governo pedir para a senadora interferir junto ao governo para liberar recursos e para aprovar os planos que estão lá trancados e parados. Nós mobilizamos o Brasil para durante 3 anos fazer um plano nacional da década segura que a ONU aprovou. Está 1 ano parado na Casa Civil. E o governo vem pedir para ajudarmos o governo.
Pior, senadora, nós temos mais de R$1 bilhão por ano do FUNSET que está contingenciado e parado no Caixa Único do governo federal. Então, como falar que é prioridade, que é sério o trânsito, quando nós não temos na prática ações que comprovam esse nosso interesse? Então, senadora, me dói ouvir todo mundo dizer discurso que virou retórica. O trânsito mata mais que muitas guerras. Está chato isso, a gente já sabe. Mas o que nós fizemos para combater isso? Enquanto não tivermos ações efetivas, será retórica. E não podem ficar só no papel os nossos projetos. Então nós não usamos, não investimos, não fizemos educação de trânsito, senadora, e não sabemos fazer, senadora. Porque a educação de trânsito não é distribuir panfletos na sinaleira. Educação de trânsito não é fazer algumas campanhas extemporâneas. Educação de trânsito é mudar valores das pessoas. Porque não se educa só para o trânsito. Aquela pessoa desajustada no clube social, na fila do banco que não tem paciência para esperar, nem na fila do buffet ela tem paciência, quer furar a fila, ela não será educada para o trânsito. Uma pessoa com comportamento incompatível. Então temos que saber fazer educação para mudar o comportamento das pessoas. Nós temos que cuidar, senador, dos problemas sociais, políticos, econômicos que dificultam nossas ações. Que dado interessante, a classe C, D e E que compra moto. E eu que achava que a motocicleta era comprada para agilizar o trânsito. Não é. É porque quem não tem dinheiro e vende seu carrinho popular que compra uma moto é porque é mais barato, é um problema social. Então temos que cuidar para atacar sob o ângulo correto. As pessoas dizem também, senadora, que o dia que tiver um transporte adequado, correto, bom, eficiente e barato, ela deixará seu automóvel em casa. Mas tem gente, eu acho que quer assim um garçom, um mordomo, com água mineral geladinha e um lanche no ônibus. Porque não esqueceram de dizer que o nosso transporte melhorou muito ao longo dos anos e continuam com o mesmo discurso. Deixa o seu carro em casa, mas precisa mudar comportamento, porque hoje o carro é status, é um problema social. Nós estamos constatando, senador, que na esteira da presença da motocicleta na via pública, nós temos também os profissionais que estão com a motocicleta na via pública. E hoje, às vezes, são transformados em vilões. Que, para mim, se tiver um vilão no trânsito, senador, é o automóvel que tem que ser retirado, e não os motociclistas. E o problema não é que os motociclistas causam acidentes. O problema é que nós precisamos atacar os problemas com as contribuições que temos aqui, dar segurança ao condutor e aos equipamentos, e procurar entender que é uma realidade no país, irreversível e cada vez maior. Polui menos, ocupa menos espaço, é mais racional. Eu acho que não temos kamikazes nas motocicletas que morrem porque querem morrer. Geralmente eles se chocam com um automóvel, com um caminhão, com um ônibus. Vamos retirar os veículos grandes. O código disse, senadora, que os veículos maiores devem proteger os menores e todos juntos cuidar do cidadão. E agora estão culpando logo o menor. Vamos proteger o pedestre, o ciclista e o motociclista. E vamos cuidar daqueles veículos poluentes que egoisticamente se movem pela cidade com uma pessoa sozinha ao volante, pensando que é dona do mundo e que é maior do que as pessoas, e ainda vai criticar o motociclista. Eu quero encerrar então, senador, dizendo que com relação aos profissionais que retratam os motociclistas de um modo geral no trânsito, são profissionais que trabalham e prestam um relevante serviço, e os municípios sim vão trabalhar para regulamentar essas atividades do motociclista e também do mototaxista e do motofretista. Nós precisamos ter cuidado, senadora, a senhora pode contribuir muito com a nossa dificuldade de entendimento também. Nós temos, assim, a lei 2009 que regulamentou o serviço de mototáxi e motofrete. Não regulamentou. Ela regulamentou a profissão. E não regulamentou porque não devia regulamentar mesmo, porque esse serviço é de interesse local do município. Agora tem um projeto de lei no Senado que regulamenta o serviço de mototáxi. Quer dizer, então, que ninguém pode fazer mototáxi, está tudo irregular? Se agora vão regulamentar, não precisamos dessa lei. Porque hoje, mediante processo licitatório, com permissão, com concessão, se implanta o serviço de mototáxi. Eu vou deixar o resto do tempo, depois eventuais perguntas, porque acho que foram 10 minutos, e agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sérgio Luiz Perotto. Eu ia, no início, pedir aplausos aos nossos debatedores. É claro que o Perotto tocou nas questões fundamentais, as questões de convivência, de civilidade, de sociabilidade, de atitudes, mais do que as questões de legislação. Então, vamos alterar um pouco e, ao final, agora, eu vou convidar o próximo debatedor, mas antes eu queria apenas informar, porque a pergunta é
é interessante sobre o que falou o doutor José Eduardo, sobre o check-up que será feito aqui em Brasília. Então, o Auri Batista Pires, que é do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, de Peças e Acessórios para Veículos no Rio Grande do Sul, meu estado, quer saber onde vai ser, em que lugar, que o senhor falou que é de quarta a sexta-feira, aqui em Brasília, mas não informou o local. Então, para informar toda a plateia, porque é muito importante esse check-up dos 21 itens de segurança da motocicleta. Quando vai ser, doutor José Eduardo? Muito bem. É a 16ª edição do Moto Checkup. Será realizado de 19 a 21 de setembro, portanto, semana que vem, no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Okay? Ele começa às 9 da manhã, vai até às 5 da tarde, nos 3 dias, e não para almoço ou durante o dia, nada disso, vai direto. E lá estarão à disposição mecânicos de todas as marcas de motocicletas que fazem o atendimento. Muito obrigada pela informação e esclarecimento a todos. Já recebi aqui excelentes perguntas, inclusive uma de uma representante da Argentina, interessada no assunto, muito instigante a pergunta. Passo agora para o nosso próximo palestrante, doutor João Pedro Correia, consultor do Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito, por 10 minutos. Bom dia, senadora, bom dia a todos. Eu não posso deixar de cumprimentar o Senado pela iniciativa deste evento e pelo Senado cumprimentar a senadora Ana Amélia por tomar a iniciativa de propor este evento e debater este que, na minha opinião, é o problema individual mais complicado que enfrenta o trânsito brasileiro hoje, pelas consequências que os acidentes com motos representam. Pode passar o primeiro, por favor? Quero dizer que eu falo em nome do programa Volvo de Segurança no Trânsito, um programa que este ano de 2012 está comemorando 25 anos de ação. É um programa que objetiva acordar a sociedade para o problema da acidentalidade de trânsito no Brasil e instigá-la a propor soluções como este seminário se propõe, a enxergar caminhos que nos levem a um resultado melhor, mais pacífico, mais humano, mais civilizado, enfim, mais condizente com os objetivos desta nação que se pretende a quinta economia do mundo. Acho que este evento é extremamente importante pelo que ele pode oferecer de subsídios, de insumos, para que realmente se comece uma política efetiva, mais do que uma política, um plano de ação efetivo para enquadrar o trânsito brasileiro como um todo e este problema das motos em particular. Pode passar o primeiro slide, por favor? Eu não vou aborrecer vocês com estatísticas, até porque vocês vão ter estatísticas de todo jeito, de todas as formas, de todas as abordagens e provavelmente todas verdadeiras. Eu só quero chamar a atenção nesse gráfico, que é o que está na tela, para os dois extremos. Vejam a indústria da moto em 1996, quando vendia 275 mil motos no Brasil. Vejam em 2010, quando ela vende 1.818.181 motos. Isto vale dizer um crescimento de 559%, números que eu tirei do anuário da Abraciclo deste ano. Vejam na outra coluna da direita, de vermelho, espero que esteja em vermelho para os senhores, que em 96, quando o país tinha 275 mil motos, ele matava 747 pessoas em acidentes com motos. Em 2010, este número passou para 10.894, o que significa dizer um crescimento de 1.358%. Isto não é apenas um número assombroso, senhores. Isto é absolutamente inaceitável. E é inaceitável para um país que tem a pretensão de liderança econômica no mundo de hoje. Individualmente, este é certamente um grande, talvez o maior problema brasileiro.
Ele é tema de um livro que eu escrevi há 3 anos, que se chama 20 anos de lições de trânsito no Brasil, editado pela Volvo e pela Lei Rouanet, onde eu faço uma radiografia do problema brasileiro. E um dos capítulos mais importantes do livro é justamente sobre motociclistas, e dentro deste capítulo, um subcapítulo, para o qual eu chamo a atenção, não só da senadora, mas de todos os presentes, que é a exportação de motociclistas ou de motofretistas brasileiros para o mundo. Depois eu vou abordar isso com um pouco mais de detalhe. O próximo, por favor. Vocês vão ver que realmente o motociclista hoje é visto com muito e com muita paixão como o vilão ou como vítima deste problema enorme de segurança no trânsito do Brasil. Sem dúvida nenhuma, ele é vítima na medida que ele não tem cultura de segurança, não tem cultura de segurança no trânsito, não tem um grau de formação educacional razoável, tem condições muito difíceis de trabalho, tem a informalidade que pega realmente bastante forte na sua atividade, tem uma pressão inaceitável por parte dos seus próprios patrões e fundamentalmente dos seus clientes, sejam eles empresas ou sejam eles sociedade, e tem uma organização sindical, digamos, até numericamente razoável, mas politicamente e coordenadamente bastante fraca. Ele é vilão na visão da sociedade, na medida em que ele mostra um comportamento inseguro, perigoso. Ele é vilão porque ele não se preocupa, aparentemente, com os demais usuários da via pública, porque ele desafia os demais usuários. E ao não dar valor à sua própria vida, acaba colocando também em risco a vida dos demais. E não se preocupa com o problema trânsito de uma forma geral. Eu me lembro que no meu livro eu tentei colocar uma foto de um motofretista expressivo de São Paulo que tinha no seu baú de entrega uma frase que dizia tudo: fora da lei, mas dentro do prazo. Que isso realmente, do ponto de vista dele, era mais importante. Isso dá uma ideia, isso é uma fotografia clara do problema que nós temos hoje no Brasil. O próximo, por favor. De formas que, para acertar, para enquadrar este problema, realmente falta muito. Falta mais educação de trânsito, falta cultura de segurança. Veja que eu coloquei cultura de segurança e não cultura de segurança no trânsito. Porque quem tem cultura de segurança já tem cultura no trânsito ou no trabalho, onde quer que seja. É como educação. Se você tem educação, não precisará educação no trânsito, certo? Porque ela vai servir como este arcabouço para as 24 horas do dia. É preciso muito mais preparo na aceitação, na confirmação do trabalho dos motoboys, muito trabalho para que os motoristas e outros usuários da via pública convivam com os motociclistas na via pública, mais treinamento nas empresas de motofrete, mais sensibilidade por parte, talvez não seja a palavra sensibilidade mais correta, mas talvez seja menor ganância por parte das empresas que contratam os motofretistas para esse trabalho impossível. Da mesma forma, mais sensibilidade da própria sociedade, que não quer comer a pizza fria ou que não quer que o remédio, ou o trabalho, ou o equipamento, ou a encomenda seja entregue fora do prazo prometido. E, obviamente, mais fiscalização. Não tem nenhum problema brasileiro hoje grande, complicado, que não tenha na sua raiz a falta de uma efetiva, de uma decente fiscalização. E falta também o artigo 56 do Código Brasileiro de Trânsito, que infelizmente foi vetado na oportunidade em que foi proclamado o Código. Este artigo proibia que as motos circulassem entre os carros. Obviamente que isso é uma discussão muito complicada, porque isto implicaria numa mudança bastante grande do sistema trânsito, mas aí já é uma outra história. O próximo, por favor. Como disse, em Londres hoje existem 2.000 motofretistas. Dos 2.000 motofretistas, 1.700 são brasileiros. Por
Por que eles morrem lá muito menos do que morrem aqui? Por que lá eles se acidentam muito menos do que se acidentam aqui? Se são os mesmos Pedro, José, Maurício ou Marilda que saem de Goiânia, do Ceará, do Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Norte. Existem alguns pontos que são realmente essenciais e que podem alicerçar este debate daqui para frente. Primeiro, as motos são de 500 ou 600 cilindradas. É um outro padrão de moto comparada com as nossas 125 que rolam por aqui. Segundo, o seguro é caríssimo. O seguro da moto custa um nego com um cachimbo aceso. Terceiro, roupas especiais. Eles são obrigados eles não podem usar a sua vestimenta normal em cima de uma moto fazendo motoentrega. Isso os protege em caso de acidente. Quarto, tem fiscalização. Num país sério, isso realmente é fundamental. E o motofretista brasileiro que está hoje em Londres sabe que, se ele for reincidente em acidentes e for considerado culpado, ele pode ser deportado para o seu país. E, obviamente, que isso ele vai evitar a qualquer preço, o que faz com que melhore consideravelmente o seu comportamento no plano. E depois, a Inglaterra tem hoje um dos melhores padrões de segurança no trânsito de todo o mundo. Então, segurança está em primeiro lugar. O próximo, não existem macro soluções para macro problemas. Existem micro soluções que vão exatamente no inverso do problema que eu mencionei há pouco. De formas que eu gostaria de passar para o próximo, fazendo uma pergunta muito simples para todos vocês e principalmente para a nossa senadora. Repetir uma frase que nós conhecemos muito bem. O Brasil é feito por nós. A questão é quem é que desata este nó dos motociclistas. Este é um nó complicado, embrulhado e que passa, na minha visão, por alguns pontos essenciais. Primeiro, vontade política. Sem isso, não tem solução. Segundo, eleger o trânsito e a segurança no trânsito como prioridade número 1 desse país. Terceiro, um plano de ação concreto. Um plano de ação que contemple o conjunto do problema trânsito brasileiro e dos motofretistas em particular. Quarto, recursos adequados, e recursos não é realmente o problema. E quinto, uma equipe executiva com autonomia e autoridade para trabalhar. Pode passar o último, por favor? Se alguém quiser um pouco mais de informação, se alguém tiver interesse ainda nos poucos exemplares do meu livro que existem, eu estou à disposição nesse endereço que está aqui na tela. Muito obrigado, senadora. Parabéns por este evento, parabéns ao Senado e sorte Brasil na solução deste problema muito complicado. Muito obrigado. Muito obrigada, João Pedro Correia, que trouxe também uma visão, e esse exemplo da Inglaterra parece bem ilustrativo, porque aí é uma questão de lei que funciona, que o Perotto falou. Os órgãos responsáveis pela fiscalização funcionam e as consequências existem. Portanto, ninguém vai ousar violar a legislação em vigor. No nosso país, nós somos, lamentavelmente, ainda a prática do jeitinho, de aliviar a multa, de aliviar a infração e essas coisas que nós todos conhecemos muito bem. Para encerrar este primeiro painel que trata de legislação, fiscalização e políticas de segurança, eu convido então o advogado especialista em trânsito, Dr. Felipe Carmona, também por 10 minutos. Agradeço em nome de todos que estão aqui presentes, motociclistas e profissionais do trânsito, a senadora Ana Amélia Lemos, pela oportunidade então, de estarmos debatendo neste seminário. Próximo, por favor. E quero, de início, já fazer um ditado aqui, um ditado africano, que o homem branco não tem relógio, mas tem tempo. Não tem tempo. Hoje nós vivemos numa situação mais individual, onde que nós estamos sempre trabalhando, né? A
as motocicletas, elas visam a facilitação de locomoção, o próximo, por favor, e também com relação à situação de trabalho, ou seja, as grandes empresas começam a utilizar essas motocicletas a partir de 1990 em face da mobilidade urbana, já que o caos urbano em relação às vias públicas, elas não têm mais capacidade para os automóveis. Então, o próximo, por favor. O próximo. Pode passar, por gentileza. A partir de então, nós temos situações mais recentes, que são pessoas que utilizam a motocicleta ou a motoneta, como eu ilustro abaixo, a motocicleta e a motoneta. A motoneta é um veículo que se pilota sentado, diferente da motocicleta, e elas se utilizam a partir da logística, para que então vá mais rápido ao trabalho, volte do trabalho mais cedo, vá ao supermercado, utilizando a motocicleta. Então não é a situação simplesmente de profissionais. A gente vê que a motocicleta, desde o início, ela era vinculada a uma rebeldia, e hoje ela está mais um estigma, né, marginalizado, na verdade, porque, enfim, nós estamos trabalhando em situações díspares com relação ao automóvel e à motocicleta. Vemos aqui o representante da Braciclo falando que em Londres nós temos, e o Perotto falou muito bem isso, pontuou, é o nível que nós queremos chegar, ou seja, menos acidentes, mas que também a elevação da legislação e da fiscalização se adequem, né? O próximo, por favor. Nós vemos então que a primeira situação disposta com relação aos profissionais motociclistas, né, foi a Lei 12.009, que instituiu o serviço, né, em nível nacional de motofrete e mototáxi. Essa situação da Lei 12.009, ela veio praticamente para regulamentar uma situação já vivenciada, ou seja, costumeira. A lei, ela alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e a consolidação das leis de trabalho, atribuindo, então, também aos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego para a fiscalização. Próximo, por favor. O artigo 139A é muito recorrente, porque ele institui que somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade do Executivo, né, de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Ou seja, a primeira situação que nós temos é que os DETRANs dos Estados e do Distrito Federal, eles devem emitir resoluções, né, ou ordens de serviço aos CRVAs para que se transforme, então, a motocicleta para carga. E muitas vezes nós temos umas dificuldades. O próximo, por favor. Próximo. Em razão de resoluções que são emitidas pelo CONTRAN, especialmente, por gentileza, próximo, na resolução 339, que dificulta que o motociclista se adeque a essas normas. Porque a resolução 339, que não se encontra adequada a uma regulamentação social que os motociclistas vivem, ou seja, que todos eles, a grande maioria, utiliza de motos financiadas por terceiros. E, em razão dessa situação, não é possível inserir no Renavan, né, os dois quando esta moto é alienada. Então, essa primeira situação da resolução 339, ela deve ser adequada a uma situação que vivem cotidianamente os motociclistas. Ainda na resolução 356, nós temos, por gentileza, pode passar o próximo, uma situação que também não é vivenciada na grande maioria dos estados, que é a antena corta-pipa ou aparador de pipa, né? No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, não se tem essa situação, e ela foi inserida por uma resolução em nível nacional. Nós sabemos que a aplicação do motofrete nos estados do Sul é bem diferente dos estados do Norte. Aqui, estava até passando aqui para o Perotto, nós temos uma reportagem, senadora, do estado de Manaus, que lá o Ministério Público
teve que fazer um ajuste de conduta aos motofretistas e aos mototaxistas para que se utilizem do capacete. Ou seja, uma regra já instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro, em 1997, o Ministério Público teve que intervir para que seja utilizado o capacete. Então, essas situações regulamentadas pelas resoluções do CONTRAN, ela deve se adequar às regiões, mas de forma geral, não adequando uma situação do Nordeste ao estado do Rio Grande do Sul ou São Paulo, por exemplo. Nós vemos muitas vezes que o colete, que é instituído pela Resolução 356, de uso obrigatório aos motofretistas, não são obrigatórios aos demais trabalhadores que utilizam de moto, mas que trabalham para si, por exemplo, chaveiros, entregadores de bebida de diversas empresas e até, inclusive, dos Correios, né, que é uma empresa pública, né, brasileira, que não está adequado. A antena corta-pipa, por exemplo, que embora esteja determinada pela resolução, não é obrigatório aos policiais militares. Por que o motociclista profissional tem que usar e os policiais não têm? É a mesma motocicleta, é o mesmo tipo de transporte viário, é diverso. É importante esclarecer que as motocicletas, hoje, elas partem de um valor razoavelmente barato, de R$4.000 até R$70.000, que são motos de luxo, que tecnicamente são muito inferiores aos carros de luxo. Então, não são só motociclistas profissionais que utilizam essas motos, mas também pessoas que utilizam para trabalho, para se locomover e até, enfim, executivos, altos executivos para fugir do trânsito. O próximo, por gentileza. O próximo. Próximo. Por gentileza, pode passar mais. Aqui está uma figura que foi extraída do livro Jussara Hoffmann, né, Métodos de Avaliação, e eu ilustro bem, é bem representativo do que hoje os motociclistas profissionais vivenciam, né? Nós temos ali um cavalo, um jegue, né? Foi instituído espelho retrovisor, 180 faróis, rede de segurança, buzina, barra de segurança, capacete, e eles se perguntam, está bem, mas como é mesmo que se anda de cavalo? Infelizmente, é essa a situação. Nós estamos instituindo apenas equipamentos de segurança, mas não estamos qualificando o profissional. A resolução 168, que desde 99 é a mesma, ela não está preocupada com o motociclista. Com a Lei 12.009 e com a Resolução 350, 410 e 414, que agora que vigora, novamente se preocupa por um outro lado, um outro ponto, que é somente o profissional. E o motociclista que utiliza a moto para ir só fazer o seu deslocamento? Onde está essa qualificação? Motoboys, motofretistas, eles andam de 200 a 400 quilômetros diários. Esta prática vivenciada na situação de trânsito lhes favorecem com relação à pilotagem. E o que nós estamos vivenciando hoje com a Lei 12.009 é a redução desses acidentes. Por que está se reduzindo esses acidentes? Porque nós estamos separando os profissionais daqueles não profissionais. Todos os finais de semana nós verificamos acidentes em rodovias. Todos os finais de semana, 10 motociclistas, 5 motociclistas. Mas por que isso? Quem são essas pessoas? São trabalhadores? Não são trabalhadores. Então, esta questão da qualificação é importantíssima. Determinar como se pilota uma motocicleta de fato. As 20 horas que está determinada pela Resolução 168, ela é insuficiente. Ela não autoriza o motociclista a sair com a sua carteira nacional de habilitação e pilotar na rua de forma adequada. Por gentileza, próximo. Pode passar. Pode passar. Com relação ao artigo 56, com a devida vênia do João Pedro, na verdade, ele está correto, porque a motocicleta, sem a possibilidade de mobilidade, ela não é motocicleta. E demais, se nós já vemos acidentes
que ocasionam diversos abalroamentos entre veículos em dias de chuva, as motos entre os carros, utilizando o espaço de carros, nós vamos ter mais vítimas do que nós hoje temos. O próximo, por favor. E a questão da terceirização também, ela é muito importante, né? O artigo 5º e 6º da lei 12.009, ela dá responsabilidade solidária cível, né, e com relação ao implemento das regras para o motofrete e mototáxi. Aquele que contrata, ele é responsável solidário, ele não é responsável subsidiário, como a legislação trabalhista entende como situação decorrente do inadimplemento das obrigações trabalhistas. Neste caso, o tomador de serviço, ele é responsável solidário pelo acidente que o motociclista faz. Então, nessa situação, é importantíssimo que ele faça a sua adequada fiscalização. Com relação a essa precarização, em razão da terceirização, nós vemos que, nos dias de hoje, o menor valor pago é o melhor serviço. E muitas vezes não é isso o que ocorre. Senadora,